tranquilidade de quem está envolvido nessa área há décadas, de que a igreja precisa ser missionária. Uma igreja que não é missionária, ela corre o risco de deixar de ser igreja e se transformar num clube social. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E eu quero dizer que a força jovem aqui representada pela Juba Norte, certamente comandada pelos seus pastores e líderes, é quem vai conduzir um processo até de mudança, um upgrade aqui nesse estado. Eu creio nisso. Agora, para isso, você precisa saber algumas coisas que eu julgo serem extremamente importantes. Nós vamos ter 4 momentos juntos. O primeiro momento, hoje, nós vamos ver o cenário. O dia de hoje é como se fosse uma introdução de um sermão. Então, durante os próximos 60 ou 90 minutos que eu vou ficar aqui, nós vamos ver um cenário do que é o país, do que é o nosso mundo, do que é a humanidade. Amanhã de manhã nós temos um desafio bíblico para você, para que você possa rever os seus conceitos e valores em termos do seu envolvimento em missões. No sábado à noite nós vamos falar especificamente sobre a grande comissão. E eu quero mostrar algumas questões a respeito da grande comissão que talvez você ainda não tenha prestado atenção. Ou se já viu, eu garanto, vale a pena ver de novo. E no domingo, então, pela manhã, nós vamos encerrar, e eu acredito que Deus vai fazer um movimento extraordinário no meio de nós. Apesar de que eu acredito que muitos estarão cansados, muitos estarão exaustos, mas mesmo assim, Deus vai derramar o seu poder de maneira sobrenatural sobre nós. Se você crê, você diga amém. Amém. É isso que vai acontecer. E o tema desse congresso eu me importo, bastante oportuno, bastante interessante. E a base de todas as minhas falas a partir de hoje é a grande comissão. Só que hoje nós vamos ver a partir da perspectiva de Marcos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode falar comigo? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A maioria não falou. Eu gostaria que todos falassem. Eu prometo que eu vou falar mais do que você. Tá? Vamos lá. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Nós vamos dar uma olhada no contexto em que vivemos, a fim de que nós possamos entender um pouquinho sobre qual é a nossa missão. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus tem preparado para a tua vida? Você já parou para pensar nisso? Quais são suas perspectivas de vida? Quais são suas prioridades? Para onde você está indo e por que você está indo por esse caminho? Para você também saber se vale a pena, se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo que Deus espera de nós, ou se é perda de tempo. Eu gostaria de começar fazendo uma abordagem sobre o contexto que nós vivemos. Primeiro eu queria pensar nas comunidades carentes. Eu não sei se você sabe, mas o número de comunidades carentes ele cresce 2 vezes mais rápido do que o número de comunidades de classe média comum. Então eu estou me referindo àquelas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza ou em situação de miserabilidade absoluta. Segundo uma estatística do próprio IBGE em 2010, enquanto o número de domicílios nas cidades cresce em torno de 2,5%, os domicílios em comunidades carentes ou favelas ou conglomerados sociais, eles crescem em torno de 4,8%. O que significa isso? A cada uma casa numa comunidade comum, surgem 2 numa comunidade de risco, numa comunidade carente. É claro que aqui vocês não convivem com o mesmo tipo de comunidade, por exemplo, que eu convivo lá no Rio de Janeiro. Mas eu costumo dizer o seguinte: na história da nossa humanidade, só muda CEP e CPF, mas a história continua sempre a mesma, com as devidas proporções. As comunidades carentes, elas trazem assim algumas situações que são muito interessantes de você observar. Por exemplo,
o IBGE identificou 6.329 favelas em todo o país, em 323 dos 5.565 municípios brasileiros. É muita favela. Quem aqui já caminhou numa favela? Levanta a mão aí. Uma favela é um bagulho doido. É um negócio muito estranho, é um negócio complicado. Agora, tem alguns mitos. Alguém já disse que favela é lugar de bandido. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Toda vez que você olhar na televisão e ver alguma coisa acontecendo, por exemplo, numa das 1.000 favelas que nós temos no Rio de Janeiro, das 1.000 comunidades dentro de 600 favelas, você não se sinta enganado. Favela não é morada de bandido, é morada de pessoas de bem. Agora, por causa da facilidade de fuga e de se esconder, muitos bandidos procuram fazer o seu lar dentro de favela. Mas é uma situação bastante dramática. Eu quero mostrar algumas coisas, alguns dos problemas que estão relacionados com essas comunidades. A primeira questão do preconceito. Há alguns anos atrás eu fui pastor de uma igreja numa favela. E quando eu fui pastorear aquela favela, eu decidi mudar para a favela. Eu queria viver a realidade da favela, eu queria conviver com as minhas ovelhas. E mudei. Favela no Morro do Romão, em Vitória, uma das mais violentas e mais conhecidas ali na Grande Vitória. E eu fui vítima, aliás, a minha esposa foi vítima de preconceito. Ela foi fazer compra no supermercado e por um motivo qualquer, o seu cartão bloqueou. Isso sempre acontece. Certamente você já deve ter passado por uma situação como essa. E aí então ela falou, eu vou ligar para o meu marido, eu vou resolver essa questão. A Caixa olhou para o cartão, olhou para ela e falou, a senhora mora onde? Ela falou, eu moro ali no Romão. A Caixa simplesmente olhou para ela e falou, esse cartão é roubado. Para você ter uma ideia. Isso é preconceito. O preconceito que nós temos. Pô, valeu, mano. Estou te devendo essa, hein, maluco? É o preconceito. Agora tem que aumentar o bagulho aqui, meu. Senão não dá certo, não. Vem pra lá. Bora, velho. Oi. Oi. Tá bom, meu. Preconceito, muitas vezes, quando a gente vê alguém que está numa situação diferente da nossa, do ponto de vista social. Isso é um problema da sociedade, mas é um problema na igreja também. É um problema na igreja também. Se você estiver na igreja e você ver alguém entrar com vestes bem miseráveis na igreja, aqui, em Porto Velho não, mas por aí por onde eu ando, a maioria das pessoas vão deixar a pessoa sozinha ali, vai virar uma clareira onde ela sentar. E vão arrumar 1000 desculpas. Isso é o preconceito. A questão da miséria também, que está no nosso país, e de uma forma bastante complexa, né? Nós temos aqui, de acordo com o censo de 2010, por exemplo, nós vemos que abaixo, entre a linha da indigência e pobreza e abaixo da linha da pobreza, nós temos quase 50% da população brasileira. Esse número é muito grande, querido. É muita gente passando fome, é muita gente vivendo numa situação de miséria, é muita gente vendendo o almoço para poder jantar. E aí você pergunta, mas pastor, eu não estou entendendo, esse negócio aqui é o quê? É um discurso marxista ou é um discurso cristão? Ou é uma palestra cristã? É uma palestra cristã. Será que a igreja tem alguma coisa a ver com a miséria do nosso mundo? O que você acha? Tem tudo a ver. Como assim, pastor? É simples. A Bíblia diz que eu e você somos agentes de Deus. A Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Deus. O que é um embaixador, senão um representante do seu país em outra terra? O que é um agente, senão alguém que se movimenta, que se mobiliza para poder mudar o quadro onde ele está inserido? Nós precisamos assumir a nossa missão. A igreja tem muito agente, mas eu sinto dizer, tem muito agente secreto, que não se assume, que não assume uma posição. E eu sei que aqui em Porto Velho não, mas em muito lugar por aí, a galera num evento como esse vem para frente, pula, dança, rola, grita, mas na hora de fazer alguma coisa para Cristo lá fora, ó,
Não faz nada. Isso não é aqui em Porto Velho, não. É por aí, por onde eu tenho andado. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a questão da pobreza. O nosso país ainda é um país de pessoas pobres, pessoas que vivem em situação de miséria absoluta, pessoas que sofrem por causa disso. Eu acredito que a maioria de vocês nunca passou fome para saber o que é fome, nunca viveu numa casa como essa para poder saber o que é miséria. Na pior das hipóteses, numa barraca, num congresso como esse. E mesmo assim, de passar de 3 dias já não dá mais. Está metendo o pé. Não é isso? Nós precisamos abrir os nossos olhos. Tem gente vivendo em situação de miserabilidade total. Tem gente vivendo numa situação que não tem nem um esgotamento sanitário em casa. Eu já sei que aqui em Porto Velho, nem toda a cidade tem o serviço de esgoto. Mas não tem. Hã? A cidade não tem. A cidade não tem. Mas tem lugar que é pior do que isso ainda, porque aqui pelo menos o pessoal cava uma fossa, dá sua providência. Tem alguns lugares, como numa situação como essa, que o pessoal usa o recurso do pombo sem asa. Você já ouviu falar no pombo sem asa? O cidadão ele faz a sua necessidade fisiológica num saquinho, amarra o saquinho e joga. É o chamado pombo sem asa. Tem lugar que faz isso. É engraçado quando a gente ouve, mas para quem está vivendo não tem nada de engraçado. É muito difícil. Imagine você o que é você viver num lugar que você não tem um vaso sanitário para poder fazer suas necessidades básicas. Tem muita gente no nosso país que está vivendo assim. Tem muita gente no nosso país. A questão do abandono, da indiferença, muita gente abandonada pelas ruas. Aqui em Porto Velho talvez não tenha muitos, mas se você olhar, andar pelas ruas do nosso país, você vai encontrar nas ruas, desde criança de 5 anos a pessoas com 80 anos de idade. Eu sei porque eu tenho encontrado nas duas faixas etárias. Crianças de 5 anos a velhos de 80 anos, que não tem uma cama para dormir, que não tem um prato para poder e um talher para poder comer de forma decente, que não pode vacilar um minuto, porque se dormir com os 2 olhos fechados, quando acordar não tem mais nada. Sem contar das violências que ele é vítima no dia a dia. É a questão do abandono, a questão da indiferença da sociedade. Você está achando que a sociedade está preocupada com isso? A sociedade está preocupada em guardar os seus próprios valores. E a igreja, infelizmente, não aqui em Porto Velho, mas por aí afora, a igreja também é muito indiferente. Ela não se preocupa com os problemas das comunidades, das pessoas que estão nas ruas abandonadas. Nós precisamos abrir os nossos olhos, querido. Quem se importa com essas coisas? Quem dentre nós aqui se importa de verdade? Mas não é se importar só para dizer que está incomodado. É fazer alguma coisa. Quem dentre nós aqui está disposto a mudar os quadros que nós já apresentamos? E não fica por aí, não. A questão da desigualdade social. E ali tem o paradoxo da miséria. Eu não sei quem conhece essa imagem aqui. Parece uma montagem, mas não é uma montagem. Esse aqui é Morumbi. E aqui é a favela de Paraisópolis. O que divide esses 2 bairros, pasmem vocês, é um muro. Um muro. Do lado de cá estão pessoas extremamente ricas. Se você perceber aqui, em cada terraço tem uma piscina particular. Quadra de tênis, piscina olímpica. E do lado de cá, a miséria total. Eu vejo a igreja nessa cena. Eu vejo a igreja ali. Muitos da igreja estão no seu conforto, na sua zona de conforto, observando a miséria. E não fazem nada. Claro que ali, entre aqueles moradores do Morumbi, devem existir pessoas que estão de fato preocupadas com a miséria do seu semelhante, do seu vizinho. Mas pode ter certeza, a maioria daqueles que vivem naquele lugar, ou em lugares semelhantes com aquele, o que eles gostariam é que a polícia acabasse, que a prefeitura exterminasse com aquele pessoal e mandasse para onde mandasse, não era problema deles. Porque o Morumbi é um dos bairros mais caros de São Paulo. E a favela de Paraisópolis está lá como um calo no sapato deles. É a 2ª maior favela de São Paulo. São 160 mil
1/3 da população de Porto Velho. Só ali na comunidade de Paraisópolis. Aliás, quantas pessoas tem em Porto Velho? Cerca de 400 mil, é isso? Então não estou errado nas minhas considerações, não. Olha aqui a situação da distribuição de renda no nosso país. Isso não é novidade para nós. Quem tem acompanhado essas guerras políticas que se estendem por anos a fio, tem ouvido muito falar disso, mas às vezes a gente não presta atenção e não consegue perceber como a coisa é difícil. 50% de toda a renda no Brasil fica para 10% da população brasileira. Você sabia disso? A metade de tudo aquilo que é produzido no nosso país está nas mãos de 10% da população. Enquanto 10% de tudo aquilo que é produzido no país está nas mãos de 50% da população. Isso deveria nos indignar, irmãos. Como igreja do Senhor, nós precisamos ficar indignados com isso. Nós precisamos assumir a nossa posição de profetas, de denuncistas também. A igreja está acomodada, a igreja não se envolve com isso. Ainda tem igrejas que dizem assim, na minha igreja não se discute política. Igreja não é lugar de discutir política. E de fato, política partidária não se deve. Mas as pessoas precisam discutir políticas sociais. As pessoas precisam discutir questões relacionadas a programas, que sejam de fato programas que sejam desenvolvidos pelos governos, para nós podermos reclamar, para nós podermos lutar pelos nossos direitos e principalmente pelo direito daqueles que são menos favorecidos. O problema é que nós nos acomodamos na nossa zona de conforto. Aqui em Porto Velho não, mas por aí afora eu tenho visto muita igreja que se retira no seu gueto religioso e não assume uma posição nem com a comunidade que ela está inserida. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Olha aqui para mim, preste atenção. Todo mundo. A sua igreja está no lugar, não é porque a oferta do terreno foi a mais apropriada e vocês compraram ali, não. A sua igreja está no lugar que Deus colocou. E ela tem um propósito ali. Alcançar aquela comunidade para Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos aprender isso. Sair das quatro paredes. Sair do nosso gueto religioso. E assumir a nossa posição de cristão, de igreja. De fato. É isso que Deus espera. Aí nós ficamos nas nossas igrejas esperando que as pessoas venham para o culto para aceitar Jesus como Salvador. Não é isso? Deixa eu dizer um negócio para você. Em lugar nenhum na Bíblia está escrito que eu tenho que trazer as pessoas para a igreja para elas aceitarem Jesus como Salvador. Eu avisei que não dava para ver. Apaga. Pronto. Aí ficou melhor. Pelo menos vocês não ficam olhando para a minha cara feia o tempo todo. Olha para lá. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que você tem que trazer alguém para a igreja para receber Jesus. Sabe o que a Bíblia ensina? Que a igreja tem que ir lá fora para levar Jesus às pessoas. É isso que a Bíblia ensina. E nós muitas vezes entendemos que a evangelização é se reunir uma vez por semana e distribuir convite com folheto na comunidade. Isso é bom, é uma ferramenta evangelística. Qual foi aí, velho? Paga o bagulho aí, meu. Uma ferramenta evangelística, mas evangelizar é muito mais do que isso. Crianças abandonadas. Eu já vi criança na rua com 5 anos, é por isso que eu falo, sozinha, sem pai, sem irmão, sem tio, sem ninguém. Por aí afora, e acredito que aqui também, crianças são abusadas por pais, por irmãos, por tios. Eu creio que aqui no meio de nós tem muitas pessoas que foram vítimas de abuso sexual. E você vai dizer, o que é isso, pastor? Eu cresci na igreja. E é da igreja mesmo que eu estou falando. As estatísticas comprovam que de cada 5 meninas dentro da igreja, pelo menos uma já foi abusada sexualmente. De cada 10 meninos, pelo menos um já foi abusado sexualmente. E é uma marca difícil de tirar. Se dentro de casa, no reduto de uma igreja, as crianças são abusadas, imagine as crianças que estão na rua. Pense numa menina de 5, de 6 anos, de 7 anos nas ruas. Quem conhece o projeto Novos Sonhos? Alguns aqui já ouviram falar. É um projeto que nós temos em São Paulo com meninas.
A irmã sabe como começou o projeto Novos Sonhos? Uma abordagem que foi feita na rua, logo no começo da Cristolândia, em 2009. E a Joana, que é filha do Humberto da Soraya, certamente muitos aqui os conhecem, abordou uma menina de 11 anos e levou aquela menina para a congregação e foi dar banho na menina e cuidar da menina. E quando aquela menina foi tomar banho, a Joana percebeu que aquela menina estava com marcas de mordida por todo o corpo. Era uma menina que era abusada dia e noite na Cracolândia. Será que isso não dói no nosso coração? Será que eu posso ouvir alguma coisa como essa e sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei? Será que isso não toca o meu coração ao ponto de eu entender que crianças precisam ser protegidas? E não é só uma questão legal não, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente e a nossa Constituição dá total proteção às crianças. Mas a palavra de Deus também, porque nós somos agentes de Deus. E Deus nos orienta a cuidar de todas as pessoas. Mas muitas vezes nós somos negligentes. Só cuidamos daqueles que estão nas nossas imediações. Os nossos parentes, os nossos filhos. Tem criança lá fora agora, queridos. Quase 10 horas da noite. Criança lá fora. Sozinha. Vai ter que encarar a noite sozinha. Vai ter que encarar a violência. Fome. Quem já viu essa foto aí? Essa foto é famosa. Vocês sabem a história dessa foto? Vou contar para você a história dessa foto. Essa foto ela ganhou um dos maiores prêmios de jornalismo do mundo, que é o Pulitzer. O prêmio Pulitzer é um dos maiores prêmios de jornalismo. O jornalista, o fotógrafo que ganha esse prêmio, ele está no topo. Além disso, essa foto ela foi publicada no The New York Times, que é um dos periódicos mais famosos do mundo. Quem tirou essa foto, que foi tirada no Sudão, foi um fotógrafo sul-africano, Kevin Carter. Agora, eu queria pensar com você na história dessa foto. Em 93, Kevin Carter chega no Sudão e se depara com essa cena. O que ele fez? Ele dirigiu a objetiva da sua câmera para aquela cena. Apertou o botão de disparo. Olhou a foto e viu que ela estava perfeita. E na mesma hora ele deve ter pensado assim: é a foto da minha vida. Sabe o que ele fez? Ele correu e foi então apresentar o seu trabalho para quem de direito. Ele ganhou o prêmio. E ele era um homem infeliz. Até que um dia, em 1994, uma pessoa, quando falava com ele a respeito dessa imagem surpreendente, perguntou: e a menina da foto? O que aconteceu com ela? E aí caiu a ficha dele. Kevin Carter certamente deve ter imaginado que aquela ave de rapina deve ter se alimentado daquela criança mesmo antes dela morrer. E vocês sabem o que ele fez a seguir? Em profunda depressão, 1 ano depois de ter tirado a foto, Kevin Carter se suicidou. Olhando para essa foto, eu vejo de novo a igreja. Preste atenção comigo. Aqui é a humanidade. Aqui são as pessoas. Quem é a ave de rapina? O diabo. E onde é que está a igreja nessa figura? Tirando a foto. Tirando a foto. E você sabe o que a igreja faz? Exatamente o que Kevin Carter fez. Ela se recolhe na sua zona de conforto. Ela prioriza aquilo que é mais importante para ela. E deixa a humanidade padecer diante do diabo que veio para matar, roubar e destruir. Será que isso não dói no nosso coração, querido? Será que isso não aperta o nosso coração? Você é adolescente, pré-adolescente ou adulto? Você é novo convertido ou antigo, não importa. Isso tem que apertar o nosso coração. A fome no nosso país, tem crianças assim, ó. Estão comendo mandacaru. Alguém sabe o que é mandacaru? Mandacaru.
comendo lagarto. Essa semana eu vi umas fotos de uns meninos que estavam caçando ratos para poder comer, para ter um pouco de proteína para se alimentar. Eu estou falando de ratos, aqueles cinza, aquelas ratazanas, que nós temos nojo até de olhar. Tem gente morrendo de fome, não muito longe daqui. Anda pelo interior dessa Rondônia. Pastor ali, que foi executivo do campo, deve saber disso melhor do que eu. Tem ou não tem gente morrendo de fome nesse estado, pastor? Tem gente morrendo de fome. Tem gente passando fome. Onde está a igreja? Recolhida no seu conforto. Confortavelmente sentada no seu espaço com ar-condicionado. Música de primeira, equipamento de som de primeira linha. Ouve uma palavra abençoada e sai de lá dizendo que bênção que foi essa palavra. Mas no dia seguinte continua do mesmo jeito. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Quem se importa com isso? Quem se importa? Deus espera que nós nos importemos. Tem mais, não acabou não. As drogas. Isso aí eu acho que eu posso pular, que aqui não tem problema de droga, né? Tem. E vou dizer mais uma. Você quer ver como eu sei o que eu estou falando? Eu não sei onde você mora, mas eu tenho certeza que a menos de 4 quadras da sua casa tem uma boca de fumo. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. As pessoas estão morrendo por causa das drogas. 22,8% da população no Brasil consome ou consumiu algum tipo de droga na sua vida. 49% dos estudantes de segundo grau das escolas estaduais têm problemas com o consumo ou tráfico de drogas. Isso é um dado estatístico. Isso não é conversa fiada, não. Isso é estatística. Segundo uma pesquisa feita em 5 capitais, 20 mil brasileiros morrem a cada ano em decorrência ao uso e consumo de drogas. Meu Deus, alguém descola uma água para mim aí, brother? De água. Cadê o staff? Você sabe o que significa 20 mil brasileiros morrendo? Eu vou dar uma dica para você. Alguém sabe quantos conflitos armados nós temos no mundo hoje? Cerca de 35 a 40 conflitos armados. Se você juntar o número de mortos de todos esses conflitos armados no ano, não vai dar o número de mortos de brasileiros que morrem no Brasil em virtude do relacionamento que eles têm com drogas. Isso dói seu coração? Ou será que só dói no coração daqueles que têm alguém na família envolvido com drogas? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantos tem alguém na família que é envolvido com álcool e drogas, a maioria vai levantar suas mãos. Mas mesmo assim, nós não fazemos nada. Essa igreja não, mas a maioria das igrejas por aí, a maioria dos estados, ficam calados, ficam inertes. E ainda quando aparece alguém para fazer, junta um montão para poder quebrar as pernas do cara. É isso que Deus tem para nós? É isso que Deus espera de nós? A violência, aumento da criminalidade e violência urbana. E não se engane não, isso não é só no Rio e São Paulo não, viu? Aqui também. Rondônia figura entre um dos estados mais violentos do país, onde você mora, com 400 mil habitantes. Violência urbana. Hoje em dia você não sabe se você sai, se você vai voltar ou se vai ser assaltado. Eu fiquei impressionado. Eu estou aqui desde quarta-feira. Já encontrei pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que foram assaltadas em casa. Absurdo. Soube hoje de um menino de uma das igrejas daqui que tomou um tiro no centro da cidade. Deram um tiro no moleque, tentando roubar o celular dele. O que a igreja está fazendo nesse momento? Essa guerra da polícia com o bandido, essa guerra terrível, a violência institucionalizada. Aqui não, mas tem estado por aí que a polícia é mais violenta do que o bandido. Tem estado por aí que eu entro mais com medo de polícia do que de bandido. Não estou defendendo aqui bandido e nem falando contra a polícia. Porque a maioria dos policiais são pessoas de bem, pessoas íntegras, pessoas dedicadas. Mas os poucos violentos que tem no meio fazem uma diferença muito grande. No Rio de Janeiro nós assistimos
um grande problema chamado bala perdida. Aqui não é comum, lá no Rio é. Quase todo dia. É bala perdida e tiro em polícia. Quase todo dia. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Mortes violentas. Mais de 70% das mortes violentas estão relacionadas com o tráfico ou consumo de drogas. Isso não te incomoda, querido? Será que isso não te incomoda? Ou será que só vai incomodar quando alguém da sua família, tomara que não aconteça, mas se por acaso tomasse um tiro? Ou você acha que esse problema está longe da igreja? Eu atendi um menino, na época ele tinha 17 anos. Eu vi o menino nascer e crescer na igreja. Com 17 anos eu atendi aquele menino, ele era usuário de cocaína, viciado em cocaína. E eu fiquei curioso. Falei, menino, quando foi no decorrer da sua vida que você se envolveu com drogas que eu não pude perceber? Eu nunca vi você se afastar da igreja. Ele falou, não, eu nunca me afastei da igreja. A primeira vez que eu dei um tirinho, que eu cheirei cocaína, foi no banheiro da igreja num dia de escola dominical. Nas igrejas. Pastor, está falando besteira. Não estou não, filho. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu sei do que eu estou falando. Drogas, alcoolismo, pastores que bebem até se embriagar, uso de cigarro dentro das igrejas. E muitos desses jovens acabam tomando tiro. Esse jovem que eu acabei de falar, quando ele tinha 27 anos, ele tomou 3 tiros de cartucheira. Ficou com 17 caroços de chumbo no corpo. Graças a Deus não morreu. O evangelho entrou pelo chumbo. E hoje ele é crente em Jesus Cristo e está firme. Graças a Deus. Amém. Mas isso precisa nos incomodar. Olha que dado interessante. O Brasil tem 16 entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Algumas são daqui. Vocês sabem disso. 9 dessas são nordestinas. Olha que, eu não sei se você sabia disso. A região nordestina é considerada a região mais violenta do planeta. Você sabia disso? É mais violenta do planeta. Vizinho de vocês aqui. Ou você pensa que essa violência fica ali no reduto da região nordeste? Não atravessa as linhas do mapa para a região norte? Claro que atravessa. Claro que atravessa. Nós precisamos nos incomodar, nos preocupar com isso. Isso aqui não é dado meu não, ao Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça. Em 2009, Salvador registrou 57,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. 5 vezes mais do que a capital paulista e quase o dobro do Rio de Janeiro. Pensa num negócio desse. Às vezes você pensa que aqui você está livre. O problema é Rio, São Paulo. Não se engane. Aqui também nós temos esses problemas. A violência familiar é marido que bate em mulher, é pai que bate em filho, mãe que bate em filho. Uma violência familiar que leva a dados assustadores. No Brasil, 1 em cada 2 mulheres já sofreu algum tipo de violência física, sexual ou abuso praticado por um homem. Isso daqui é fora da igreja. Dentro da igreja, 1 em cada 5. Isso tem que nos assustar. As crianças que são vítimas da violência dos pais. De vez em quando você vê na televisão um pai cruel, uma mãe cruel, quebrando ossos dos seus filhos. Em alguns casos até matando. E aí é o ciclo maldito. O pai bate no filho, o filho aprende que a violência resolve o problema dele. Aí o filho bate na irmã mais nova, ela aprende que a violência resolve o problema dela. Como ela não tem ninguém para bater, ela bate no gato mesmo. O importante é seguir aquele ciclo. É isso que acontece. Infelizmente, nós precisamos lutar por isso. Isso é papel da igreja? É papel da igreja, sim. A igreja tem que protestar também, irmão. Não é protesto político, não, em favor do DEM, do PSDB ou do PT. É protesto contra as injustiças do nosso país. A igreja tem que pensar nisso, a igreja tem que se movimentar. O bullying, que é a violência nas escolas. Quem se importa com essas coisas? Quem se importa com tudo isso?
Tem mais, não acabou não. Sistema prisional. A superlotação nos presídios. Em 95 eram 148 mil presos. Você sabe quantas pessoas estão presas no nosso país hoje? Nós temos mais de 600 mil presos no nosso país hoje. Nós somos a quarta maior população carcerária do mundo. E se nós juntarmos aqueles que cumprem pena em prisão domiciliar, nós seremos a terceira. Isso precisaria mudar o nosso coração. Aliás, você acredita que alguém dentro do presídio pode ser uma pessoa de bem? Você crê nisso? Vocês sabem onde eu me converti? Na penitenciária. Eu estava preso há 4 anos quando eu conheci Jesus. E não foi uma situação assim qualquer, não. Eu fui processado 9 vezes na minha vida. Fiquei 7 anos na prisão. 3 dos quais no Carandiru, em São Paulo. Hoje eu vivo para a glória de Deus. Porque Deus entrou na minha vida e mudou a minha história. Agora, para que isso acontecesse, eu precisava o quê? Ouvir? Ouvir o quê? Eu precisava ouvir o quê? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Se nós nos esquivamos das nossas responsabilidades, se nós somos negligentes, os presos estão morrendo, pessoas de bem também, as prostitutas. Para muita gente, prostituta não é mais do que uma mercadoria barata. Todas as vezes que você passar numa avenida, e aqui deve ter disso, e ver uma mulher vendendo seu corpo, não fique com nojo dela não, fique com pena dela. Dizem alguns que a prostituição é vida fácil. Você não faz ideia do que é isso. Eu faço, porque eu trabalho dentro de prostíbulos. Eu e minha esposa. Nós estamos na Vila Mimosa, que é o mais antigo dos prostíbulos do Brasil. Um dos mais tradicionais. Você não faz ideia da dor dessas mulheres. Você não faz ideia da dificuldade que essas mulheres têm. E como é difícil encontrar alguém que tem coragem de falar do amor de Deus para elas. Crianças na prostituição infantil, isso é muito comum aqui no norte, vocês sabem disso. Existem crianças que são levadas pelos pais para se prostituir. Existe a BR-153, que é a Belém-Brasília, que não é muito longe daqui, não é tão próximo, porque aqui eu estou quase que no fim do mundo, né? Não é tão próximo, mas não é tão longe. Na Belém-Brasília, alguns pais constroem barraca na beira da estrada, para que suas filhas se prostituam com motoristas que por ali passam. Cadê a igreja para dar um basta nisso, irmãos? Estamos esperando o quê? A polícia? Estamos esperando o juizado de menores, o conselho tutelar? Nós somos a igreja do Senhor, nós somos representantes de Deus. Amém, irmãos? Amém. Distúrbios sexuais. Pense numa menina que passa por uma situação dessa. Ela vai ficar com distúrbios durante a sua vida toda. Não é fácil, não. Quem se importa com isso? Você se importa com isso? Isso dói no seu coração quando eu falo? Isso aperta o seu coração quando eu falo? Ou é apenas mais uma informação que você vai levar consigo para a sua vida? Tribos urbanas. Esse é um outro campo pouco explorado. Às vezes nós olhamos para essa galera aí, ó, skinheads, punks, rappers, hippies, motociclistas, skatistas, surfistas, regueiros, torcidas organizadas. Aqui vocês não têm esse problema, né? Emos, nerds, inclusive já identifiquei até nerd aqui no meio de vocês, hein? Roqueiros, góticos, todas as tribos. Às vezes nós olhamos para esse pessoal com preconceito, dizendo que é tudo do cão, porque o diabo é o pai do rock, então vai tudo para o inferno. É verdade, tem gente que pensa assim. Deixa eu dizer um negócio para você. O diabo não é o pai do rock não, viu? O diabo só é pai de uma coisa, da mentira, mais nada. Uhul! Eu sei que tem um monte de gente aí que gosta de rock. O pastor de vocês está aí, viu? Olha lá, não vai no embalo não, vocês vão se dar mal. Exóticos. E eu vou mostrar para vocês agora
O que essa galera está fazendo consigo mesmo? Porque nós não estamos lá para poder estar com eles, caminhar com eles e dar pelo menos uma noção do que eles poderiam ou não fazer. Dá uma olhada nisso. Achou muito? O que me diz disso? E aqui? Está piorando, né? Daqui a pouco é uma melancia. Ali, ó. Isso é suspensão. Eles enfiam ganchos pelo corpo e se penduram. Fazem isso sem anestesia. Isso é uma tribo extremamente fechada. Ninguém entra nela. Até hoje eu só consegui colocar um crente no meio deles, que é o Luizinho. E ele vai e ele consegue articular com essa galera. Graças a Deus, até hoje, ele não quis se pendurar também. Mas ele tem tido uma boa penetração. Olha os piercings. Dá uma olhada nessa situação. Escarificação. Já ouviu falar de escarificação? É diferente da tatuagem. Aqui se arranca a pele. Ó. Tira-se a pele. Sem anestesia. Porque as pessoas que curtem isso, elas têm prazer na dor. Olha aqui, ó. Algumas marcas de escarificação como ficam. Os alargadores. Dá uma olhada aqui. Olha esse, onde ele colocou um alargador. Tá vendo? Olha esse, o alargador dele entra 2 braços daquela mulher. Tatuagens. Tatuagens ao extremo. Antes de alguém me perguntar, eu não tenho nada contra tatuagem. Cada um faz da sua vida o que quiser, do seu corpo o que quiser. Mas eu sempre aconselho o seguinte. Você tem que perguntar pelo menos para algumas pessoas antes de fazer uma tatuagem. Pergunta para os seus pais o que eles acham sobre isso. Pergunta para o seu pastor. Pergunta para si mesmo. E depois pergunta para Deus. Se todo mundo falar que não tem problema, aí mete bronca. Quem sabe uma tatuagem como essa vai ficar bonita em você? Ou se você for um pouco mais criativo, assim. Ou se for ainda um pouco mais exótico, quem sabe assim. Agora, loucura mesmo esse cidadão aqui, ó. Esse é criativo. Esse é muito criativo. Olha aí, a situação que esse pessoal está fazendo consigo mesmo. Aqui é engraçado porque nós estamos vendo. Mas quando nós imaginamos as consequências disso no decorrer da vida, nós vamos ver que não é tão engraçado assim. Olha o branding. Aqui vocês trabalham muito com pecuária, né? O branding é o mesmo processo de ferrar o gado. Aquece o ferro e soca no moleque, olha lá. Tá vendo? E eles amam fazer isso, alguns. Olha aqui, ó. Os implantes subdermais. Aqui, ó. Tudo isso aqui é implante, por debaixo da pele. Aqui são os long splits e a bifurcação de língua. Olha aqui, ó. Dá uma olhada nisso aí. Você está achando isso feio? Eu não coloquei a imagem aí porque seria ofensivo. Mas tem meninos que fazem isso no pênis. Eu tenho fotos. Eu tirei. Bom, tomara que eu tenha tirado. Vamos ver. Tirei, graças a Deus. Tem meninos que fazem isso no pênis. Eles têm prazer nesse tipo de coisa. Os implantes subcutâneos, embaixo da pele. Olha que coisa absurda. Pense no negócio desse. Olha aqui. Olha aqui, ó. A nova moda para as meninas que querem ficar na moda, os pockets. Coloca os ganchos no corpo e aí passa o cadastro. Algumas amam fazer isso. E o body modification. Não sei quem já ouviu falar do body modification. Modificação corporal. Eu quero só esclarecer essa foto. Você já percebeu o que é aqui, né? É um braço. A cabeça do cara aqui é um braço. Agora eu tenho que esclarecer. Não é que o cara não tinha o braço e ele fez a tatuagem. Ele cortou o braço para fazer a tatuagem. Os body modifications, eles fazem isso. Eles tiram os seus pedaços do seu corpo para poderem ficar diferentes dos demais. Olha esse aí, ó, no momento mesmo de um corte. Esse aqui eu já mostrei a foto para vocês. Esse aqui cortou a mão para fazer um dedão. E esse daqui cortou o braço inteiro para fazer um golfinho.
Esse daqui eu coloquei porque eu achei muito pitoresco. Tá vendo? Ele tem uma mulher tatuada. Alguém faz ideia do que ele vai fazer nessa mulher? Colocar silicone. Um cara que faz um negócio desse, ele está pensando no quê, filho? Fala para mim. E se você prestar atenção, ele pensou nos detalhes, ó. Um cara que faz um negócio desse não sabe nem no que está pensando. Olha a modificação na boca. Alguns, eles tiram o dente e fazem implante, colocam dentes desse jeito. Esse aí é o cara do golfinho. Esse daqui fez alguns implantes na cabeça. Esse daí fez um buraco na perna. Esse daí juntou os mamilos, não tinha o que fazer. Olha esse aqui. E essa aqui? Que vocês me dizem? Eles desconhecem o amor de Deus. Repita comigo. Você sabe que você acha que alguém que faz uma transformação nesse nível, ele tem temor a Deus? Olha esse aqui. Olhando assim, de repente, você não nota nada de diferente. Só se você prestar bem atenção. Olha aí, ó, os resultados. Resultados físicos, né? Olha esse. Eu não coloquei outras cenas que são pesadas, de pessoas que têm certas situações como essa nas suas partes mais íntimas. Mulheres, inclusive, homens, numa situação deplorável. Todos eles envolvidos com drogas. Dificilmente alguém de uma tribo não tem um envolvimento com drogas. É muito difícil. Lares desestruturados, eu sempre digo que ou o menino desestrutura o lar ou o lar que desestruturou o menino. Mas normalmente é o fruto, ou ele vem ou ele vive num lar desestruturado. Quem se importa com isso? Quem dentre nós aqui de fato se importa com isso? Eu queria olhar com você agora essa cena aqui, para poder fazer uma avaliação rápida sobre um aspecto que eu quero abordar agora. Quem sabe me dizer o que é essa cena aqui? O que é esse prédio? Ó, o que é esse prédio? É uma igreja. Está vendo ali a cruz e a Bíblia? Quem é que está na escadaria da igreja? Todas essas pessoas que nós falamos agora. Aqui, ó, prostituta. Aqui tem lésbica se beijando. Tribos urbanas. Aqui tem um cara se suicidando. Aqui tem mendigo. Aqui tem de tudo. Como é que está a porta dessa igreja? Fechada, com cadeadão ali, né? Qual é a mensagem que eu recebo quando eu vejo uma imagem como essa? Qual é a mensagem que eu recebo? Que a igreja está o quê? Fechada para quem? Essas pessoas. Agora eu vou fazer 3 perguntas para vocês, sejam honestos em me responder. A igreja de fato está aberta ou fechada para essas pessoas? Está fechada. Alguém tem dúvida disso? Agora a segunda pergunta, e essa é importante. Vamos supor que Jesus voltasse em corpo e alma naquele cenário. Você acha que ele ia preferir ficar onde? Do lado de dentro ou do lado de fora da igreja? Você entendeu a mensagem, querido? E agora a terceira pergunta. Se nós sabemos disso, por que nós somos tão teimosos? Por que nós nos mantemos entre 4 paredes? Por que nós fechamos a porta às pessoas que de fato precisam da graça de Deus? Todo mundo precisa. O juiz, o governador desse estado precisa de Jesus. O prefeito dessa cidade precisa de Jesus. Mas para evangelizar o governador sempre vai ter um monte de bajulador que vão chegar lá para poder fazer isso. E as pessoas que estão na rua sofrendo, as prostitutas, os travestis. Já pensou o que é evangelizar travesti, irmão? Já pensou, querida? Vocês já viram um travesti na rua fazendo programa? Como é que ele se veste? É uma coisa absurda. Você tem coragem de abordá-lo? Nós precisamos abrir os nossos olhos.
E aí agora eu pergunto, como é que eu me encaixo nisso tudo? 2 Coríntios 5:20, na parte A, diz assim, vamos ler todos juntos? De sorte, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos honrasse por nossos remédios. Amém. Nós somos o quê? O que nós somos? Embaixadores. Amém. Agora não é só para os meninos não, para todo mundo. De uma vez embaixador? Sempre embaixador do rei. Esses aí que falaram do rei são embaixadores mesmo. Nós somos embaixadores. Nós temos o papel de representar Deus nesse mundo. De que maneira você está representando o reino de Deus nessa terra, querido? De que maneira? Ah, pastor, eu vou na igreja todo domingo, eu dou o meu dízimo regularmente, eu não pulo a cerca, eu não bebo, eu não fumo. Se você faz tudo isso, você não está fazendo mais do que a obrigação. Nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos envolver a nossa vida nesse negócio. É tempo de misericórdia. Eu não posso passar e deixar as trevas desviarem o meu olhar. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que cuidar das pessoas. Eu tenho que me envolver com as pessoas. Eu não posso ser insensível diante do mundo que nós vivemos. Amém, irmãos? Eu não posso ser insensível, senão eu vou acabar sendo como o sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Você já leu na Bíblia, mas já refletiu sobre isso? O que é um sepulcro caiado? É um túmulo, pintado de branco, bonitinho por fora. Mas o que tem lá dentro? Podridão, osso, bicho. Muitos, não aqui em Porto Velho, mas por aí, são tipo sepulcro caiado. São crentes por fora, mas por dentro. O que adianta ser crente por fora e não ser por dentro? Eu vi uma historinha uma vez, disse que duas mulheres se encontraram na rua, em determinado momento. Uma delas de cabelo curtinho, calça jeans, trazia uma Bíblia normal na mão, um brinco, toda como vocês. E uma outra com vestidão até embaixo, daqueles de um corte só, um coquinho na cabeça, uma Bíblia de... Conhece Bíblia de exorcismo? É assim, ó, grandona, porque se o diabo não sair na palavra, você mete na cabeça do cara, e o cara vai dar um jeito de... As duas se encontraram na rua, e quando uma passou pela outra, a irmã do coquinho, nada contra o coquinho, se você gosta de coquinho, viu? Não tem nada a ver com você. Ela olhou para outra pessoa, viu com a Bíblia na mão e falou, a senhora é crente, não é? A irmã falou, sou sim, graças a Deus. Aí a irmã, eu sou capaz de dizer de que igreja a senhora é. É mesmo? E de que igreja eu sou? Aí ela falou assim, a senhora é batista, não é? A irmã falou, sou sim. Como é que a senhora soube? Pelo tamanho do seu cabelo. A irmã Batista não dá mole, né? Olhou para ela e falou, mas a senhora também é crente, não é? A irmã, aleluia, sou. Aí, a irmãzinha olhou para ela e falou, eu sei até de que igreja a senhora é. E de que igreja eu sou? Aí ela falou, a senhora é de tal igreja assim, assim. Eu não vou falar aqui. Aí a irmã falou, amém, amém. Como é que a senhora soube? Ela falou, pelo tamanho da sua língua. O que adianta ter cara de crente, se vestir como crente, andar como crente, mas não ser crente? Sepulcro caiado. Você é crente por fora ou por dentro, irmão? Você tem que ser crente por fora e por dentro, amém? Amém. O amém não foi convincente não, é por fora também, amém? Amém! Aí, amém. Não podemos fechar os olhos diante de tudo isso. Não dá simplesmente para passar batido. Aliás, se você quiser dar, depois de me ouvir 4 vezes, você pode sair daqui no domingo de manhã e no domingo à noite já ter esquecido tudo que eu falei. Mas uma coisa é certa, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Se isso acontecer, você vai ter que se resolver com Deus um dia. Um dia você vai estar diante de Deus para prestar conta da sua vida, como eu também vou estar. E você não vai ter desculpa dizendo, eu não ouvi falar dessas coisas.
Veio porque quis. Enganaram você, bobo. Pagou 40 contos para receber uma chacoalhada. E agora você vai ter que fazer alguma coisa na vida. Decisão é decisão. Seja ela positiva ou negativa, sempre é uma decisão. Você concorda comigo? Já sabe qual é a sua decisão? Amém. Nem fingir que não vemos. Não dá para se portar igual os 3 macacos. Todo mundo já viu essa figura dos macaquinhos, né? Não estou ouvindo nada, não estou vendo nada, não estou falando nada. Não